Vida, acima de tudo. Oferecimento, Drogaria Globo. A gente vai falar sobre o Dezembro Vermelho, que é um mês de grande mobilização nacional na luta contra o vírus HIV, a AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. O objetivo é chamar a atenção para a prevenção dessas doenças e também para a assistência e a proteção dos direitos das pessoas infectadas com o HIV. E para falar sobre este assunto, nós convidamos aqui o médico Nairo Ferreira, que é infectologista, ele já está aqui com a gente. Seja bem-vindo, doutor Nairo. Muito obrigado, muito prazer, satisfação imensa estar aqui no seu programa. Bom, a gente vai falar desse mês que é tão importante para essa conscientização sobre o vírus HIV, também sobre a AIDS. Eu queria que o senhor explicasse um pouco até a diferença, né? Quem tem o vírus HIV obrigatoriamente tem AIDS? Na verdade, não, né? Quem é portador do vírus HIV não necessariamente desenvolve a doença AIDS. Para que isso aconteça, o vírus tem que se multiplicar constantemente dentro da corrente sanguínea, baixar bastante a imunidade, isso é o que ele faz, e acometer a pessoa de algumas doenças que nós chamamos de doenças definidoras de AIDS. Que aí sim, a partir desse momento onde o diagnóstico é feito dessa doença, ele passa do estado de portador do vírus para o doente com retrovirose, com SIDA. E quando se fala em AIDS, é uma síndrome, o senhor falou aí de 11 doenças que podem acometer essa pessoa? Existe, na verdade, as doenças definidoras de AIDS, onde nós, digamos o seguinte, vou lhe dar um exemplo bem clássico. Um emagrecimento repentino, sem justificativa, e uma doença no esôfago ocasionada por fungo. Nós chamamos de esofagite fúngica, né? Isso aí nas pessoas imunocompetentes não acontece. E geralmente... Imunocompetentes, o que é? O que são os imunocompetentes? São as pessoas que têm um sistema imunológico normal, que está ok. O imunossuprimido ou o imunocomprometido é aquele indivíduo que tem um sistema imunológico comprometido e que está propenso a ter doenças oportunistas. A pneumonia também é uma doença que é oportunista numa situação como essa? A pneumocistose, ocasionada por um micro-organismo chamado Pneumocystis gyrovesi, isso sim é uma doença que tem exclusivamente na população imunossuprimida e muito comum nos portadores de HIV que desenvolvem a doença AIDS. Se nós pegamos um paciente com uma pneumonia por pneumocistis, podemos bater o martelo que ele é imunossuprimido e geralmente ele é portador do vírus HIV. Eu queria que o senhor falasse um pouco da mudança, né, até do perfil das pessoas que hoje contraem o vírus. No início da doença para cá evoluiu muito, né? Então, acho que é importante a gente falar um pouco desse processo e até dessa mudança de perfil também de quem contrai o vírus. Na verdade, lá em meados dos anos 80, quando tivemos a pandemia do HIV, eram homens que faziam sexo com homens exclusivamente. Chamavam até de pneumonia dos gays, que o que acometia era essa pneumocistose, que na verdade é a que mais mata no paciente portador do HIV que desenvolve a AIDS. O tempo foi passando, o vírus foi se disseminando no mundo como um todo e a população mudou. Na verdade, hoje em dia, todo mundo que tem atividade sexual desprotegida tem a probabilidade de ser contaminado pelo vírus HIV, independente de ser hétero ou homossexual. Na verdade, hoje em dia, a população jovem entre 19 e 35 anos de idade, masculino, heterossexual, está crescendo muito nos índices de contaminação por HIV. Então, a população está mudando muito. Até mesmo porque, se a gente lembra bem, nesse período passado, a gente estigmatizava muito a pessoa com HIV, aquela pessoa que era emagrecida, consumida pela doença, queda de cabelo, sequelado. E hoje em dia, com a terapia antirretroviral de alta potência, você não vê mais essa pessoa sequelada, emagrecida, com o estigma de uma doença crônica. E as pessoas banalizaram bastante, os jovens banalizaram bastante, como eu já ouvi até no meu consultório. Hoje em dia as pessoas não pegam muito HIV porque o HIV ficou mais fraco. Não é isso que acontece. A potência do vírus é igual. A potência do vírus é igual ou até pior porque ele sofre mutações. Existem cepas de vírus que são resistentes às terapias antirretrovirais atuais. E aí a gente não consegue barrar a replicação desse vírus. E
e evoluir para o estado de portador de HIV para AIDS, nesses casos, é bem mais rápido e muito mais difícil fazer o caminho contrário. Porque o caminho contrário, em alguns casos, é viável. Muitas vezes nós pegamos um paciente já com a doença, com a SIDA, e nós conseguimos trazer ele para o estado de portador. Eu queria pedir licença para o senhor para a gente ver agora, né, que aqui em Teresina, gente, existe um centro de testagem e aconselhamento. Então, a coordenadora desse serviço que é gratuito, ela vai nos passar agora informações sobre esse trabalho. Vamos ver. O primeiro passo é o diagnóstico. Esse diagnóstico você pode ter no CTA estadual, que é aqui em Teresina, ou CTA Parnaíba, Piripiri, Picos, Floriano e CTA Oeiras. E lembrando que todos esses exames, esse diagnóstico também pode ser feito pela unidade básica de saúde. Só você agendar no seu posto de saúde e você faz seu exame também. E aí, a partir daí, os casos positivos para HIV são encaminhados para o serviço de atendimento especializado, né, mais próximo de cada município, e a pessoa fica em acompanhamento, tá, e no tratamento e vida normal, vida saudável. Qualquer intercorrência que tenha, você volta para o médico, mas é um tratamento hoje acessível. Hoje a gente não pode nunca descansar, assim, naturalizar, a gente quer viver com HIV? Não, no fundo ninguém quer. Porém, se a pessoa estiver com o vírus, ela vai entendendo a partir do tratamento, a partir de todo o acesso que ela tem, desde o diagnóstico até o tratamento, que ela vai ter só que controlar. A gente viu aí, né, as informações da coordenadora do CTA estadual, inclusive. Existem CTAs espalhados pelo estado, é isso, doutor Nairo? Existem centros de testagem e aconselhamento aqui em Teresina e em alguns municípios, os maiores, digamos assim, do estado do Piauí. E só um adendo, Nayara, é muito importante que toda a população procure o CTA ou um centro de testagem mais próximo, pelo menos uma vez ao ano, para testar com a sua imunidade ou testar contra as principais ISTs, as mais comuns do nosso meio, principalmente o HIV. São as infecções sexualmente transmissíveis, principalmente HIV, as hepatites B, C e sífilis. Então, isso deve ser uma triagem básica, né? Temos que ter isso na nossa rotina anual, obrigatoriamente. Isso é muito importante, porque quanto mais cedo se faz o diagnóstico, melhor é o prognóstico. E o que é o prognóstico? É a evolução. Melhor é a evolução daquela pessoa que é portadora de algum IST, se o diagnóstico é feito precocemente. Doutor Naira, vamos ver mais um vídeo aqui, vamos, que a gente sempre gosta de fazer esse ping-pong, né? O especialista e outras pessoas também que entendem do assunto e até pessoas que convivem também. Esse é o caso, pessoas que convivem com o vírus. A gente vai ver agora o vídeo, né? Que o Elielson Pacheco, ele enviou pra gente e ele fala sobre como é conviver com o vírus HIV. Entre várias coisas com as quais eu convivo, uma delas é que eu vivo com o vírus HIV. E esse é um assunto muito importante que precisa ser conversado. Por quê? Porque dois dos principais problemas que nós enfrentamos é a falta de informação e a estigmatização. São problemas que andam de braços dados. E aí o que é que acontece? Eu recebi meu diagnóstico no começo de 2019 e foi muito difícil no começo, principalmente por causa dessas questões. Por quê? A estigmatização e a falta de informação nos ensinam o quê? Que a primeira coisa que a gente associa é o HIV é uma doença terminal, uma doença que violenta o corpo, uma doença de alto contágio, né? E quando nós estamos falando em HIV, nós estamos falando no vírus. E já faz muitos anos que nós possuímos uma medicação que combate esse vírus, né? E aí combate ao ponto de hoje em dia o exame não detectar mais que você possui o vírus, né? Então nós chamamos o quê? Que são os indetectáveis, né? Para mim o principal problema que eu enfrentei, né? Assim, não tive problema com reações à medicação, né? Mas a questão psicológica foi mais forte, né? Então, eu conto com minha rede de apoio, com minha família, minhas amizades, né? Com as quais eu fui me abrindo aos poucos e fui tendo também um suporte, né? De poder contar com essas pessoas, né? Me tranquilizou mais
falar sobre isso abertamente, né? Falar sobre isso tranquilamente e poder estar me cuidando, né? Isso foi uma forma de eu cuidar da minha saúde mental, né? É isso. Obrigada, viu, Elielson, pela sua participação aqui no Vida Saudável. Ele falou de 2 pontos que eu gostaria de falar aqui com o senhor, doutor Nairo, em relação a essa questão do impacto, né, da notícia. Essa questão da saúde mental é muito importante. No caso, o Elielson, ele encontrou um caminho, que é falar, né, sobre o momento que ele vive. Outras pessoas preferem já não falar sobre isso, né, mas receber esse diagnóstico deve ter um impacto muito, muito forte, né, em relação à doença, em relação ao futuro. Na verdade, isso ainda existe pelo grande preconceito, pelo grande estigma que as pessoas portadoras do vírus recebem. Eu costumo até dizer o seguinte, se você tem um diagnóstico de câncer, você é coitadinho porque tem câncer. Se você tem um diagnóstico de HIV, as pessoas olham diferente. Você não é mais coitadinho, você é uma pessoa que fez algo errado e que contraiu um vírus porque quis. Não é assim. Isso não funciona dessa forma. E esse preconceito que ainda existe na sociedade contra as pessoas que são portadoras de HIV é que leva a eu digo até, distúrbio psicológico, porque ao dar o diagnóstico, você percebe que o paciente fica extremamente ansioso, com medo. O que é que vão pensar de mim quando eu sair do seu consultório? Como que vão receber essa notícia, né? Como que vão lidar com isso? Para quem que eu vou falar? O que é que vai ser da minha vida agora? A minha vida acabou. Na verdade, não acontece dessa forma. As pessoas podem viver com o vírus assim muito. Eu tenho pacientes com 15, 20 anos de soropositividade e que conseguiram construir família. Melhoram até o estilo de vida também, né? Mais melhoram saudável. O estilo de vida porque começam a ter um estilo de vida mais saudável, começam a se cuidar mais, a praticar esportes, a mudar a alimentação, e isso melhora muito. E a questão do falar é de acordo com cada um. Geralmente a gente aconselha acompanhamento psicológico, que na grande maioria das vezes é necessário. Agora, ele falou também um outro ponto aí, que o vírus fica indetectável. Isso é possível? Isso é possível. Antigamente, bem antigamente, com as terapias antirretrovirais antigas, que os efeitos colaterais eram maiores, as pessoas costumavam não detectar a carga viral porque ou abandonavam o tratamento por conta dos efeitos colaterais, ou tomavam de forma inadequada, ou geralmente quando o diagnóstico não era feito com precisão, já diagnosticavam numa fase avançada da doença e o óbito era uma certeza. Hoje em dia, a terapia antirretroviral são 2 comprimidos por dia. E efeitos colaterais? Efeitos colaterais mínimos, praticamente 0. E a gente consegue indetectar a carga viral em até 60 dias após o início do tratamento. E ele para de transmitir o vírus? Quando se torna carga viral indetectável, a pessoa é intransmissível. Então isso é muito importante, né? Muito até para importante. O avanço dessa contaminação, para barrar esse avanço. Exatamente. E carga viral indetectável não desenvolve a doença. As pessoas que têm carga viral indetectável só vão desenvolver a doença se abandonar o tratamento ou fizer o tratamento de forma ineficaz. Saltear horário, passar um dia sem tomar, toma novamente. Isso vai dar uma resistência ao vírus, o vírus vai voltar a se multiplicar e vai aumentar a quantidade na corrente sanguínea. Mas hoje, acho que o fator principal ainda para evitar a doença é a questão do sexo seguro com proteção, não é isso? Sexo seguro com proteção. E baseado nisso, para aumentar ainda mais a proteção, a indústria, os pesquisadores desenvolveram fórmulas de medicamentos que você pode lançar mão, pós-exposição sexual desprotegida e a pré-exposição. São as famosas PrEP e a PEP. Tem medicamentos próprios para isso? Próprios para isso. Um exemplo, saiu para a balada, lá conheceu alguém, por descuido, teve uma relação sexual desprotegida, em até 72 horas após o contato sexual, você pode procurar o Hospital Natan Portela. Lá você faz uma consulta com o infectologista, ele dispensa para você a medicação, você faz uso durante 28 dias e tem uma barreira genética de proteção muito alta para não aquisição do HIV nesses casos. E o caso contrário, que é a PrEP,
Você faz a consulta com o infectologista. Se você tiver perfil que se encaixe no uso da medicação, você faz uso contínuo da medicação e está protegido contra o HIV. Doutor Nairo, e é possível um casal, por exemplo, onde um dos dois é soro positivo, o outro não é, e querem engravidar? Isso é possível? Que essa criança, é possível engravidar e que essa criança não seja contaminada pelo Hoje vírus? em dia isso é possível, sim. Hoje em dia a gente consegue, eu tenho 2 casais que uma engravidou, eles engravidaram, eu nunca falo a mulher engravidou, eu falo o casal engravidou no mês passado. Um é portador e o outro não é portador. A gente indetectou o vírus, fizemos a terapia pré-exposição e liberamos para a gravidez e está dando tudo certo. Ok, então, gente, eu conversei aqui com o doutor Nairo Ferreira. Muito obrigada, doutor Nairo, porque acho que esse é o mês de dezembro, um mês de conscientização, e que a gente tentou trazer aqui, né, no Vida Saudável, dentro desse quadro, justamente isso, informações para que as pessoas possam conhecer mais sobre essa doença, elas possam também se prevenir. Inclusive, recentemente, dia 1º de dezembro, foi o Dia Mundial de Combate ao HIV e AIDS. Ok, então, obrigada, viu, doutor Nairo, pela sua participação aqui. Muito obrigado. Até a próxima. Até.